Em 2016, o jovem Lucas, de apenas 19 anos, foi brutalmente assassinado por Francisco, um pastor conhecido como Neném, após começar a namorar a ex-mulher dele. Durante anos, Francisco perseguiu e ameaçou a família da vítima, até ser morto em 2020. Hoje, Cledilson dos Santos Gomes, pai de Lucas, é acusado de ter encomendado a morte de Francisco como vingança, algo que ele nega veementemente nesse tribunal. Certo, então vamos lá. Você encomendou a morte do Francisco? Senhora. Então me conta o que aconteceu desde o início. Bom, primeiramente, eu fui morar em Parnaíba, Piauí. Eu levei minha família para lá porque lá estava uma cidade mais tranquila, mais calma, né? Acharia que ia ser uma cidade mais calma. Acabou acontecendo essa tragédia com meu filho. Enfim, fui para lá, levei minha família para lá. E lá de frente, cheguei a conhecer o Francisco. Francisco, que é vulgo Neném, né? O apelido dele é Neném, a gente conhece ele mais por Neném. Então, através disso aí, o Francisco e eu, meu filho, a gente viramos amigos, né? A gente viramos amigos. Enfim, Francisco frequentava minha casa, a esposa dele, a Jeane. Aí, passou os tempos, se passou, o Francisco separou da Jeane, né? Teve a separação da Jeane, aí foi onde tudo começou, essa tragédia. Começou através de meu filho, né? Começou a se relacionar com a Jeane. Como é o nome do seu filho? Lucas. Ele tinha quantos anos na época? Lucas tinha 19. Certo. Então, através disso aí, foi que onde tudo começou a acontecer, né? Aí eles começou a se relacionar, só que eu e a Terezinha, nós não sabíamos, nós não tínhamos conhecimento que o Lucas estava se relacionamento com a Jeane, né? Então, se passaram o tempo e ficou muito tempo ele namorando com ela, não. Ficou mais ou menos, acho que umas 2 semanas de namoro entre eles dois. Então, o Francisco ficou sabendo, né, que o meu filho estava namorando com a ex-mulher dele. E o Francisco já estava casado já já tinha outra família. Então ele ficou sabendo, né, que meu filho estava com a Jeane. E aí foi onde ele chegou eu e na Terezinha, chegou na gente num sábado, conversou comigo com a Terezinha, nós estávamos indo para nossa loja. Ele chegou, falou assim: Terezinha, Cleide, vocês estão sabendo se o Lucas está namorando com a Jeane? Aí nós pegamos falando bem assim: não estão sabendo de nada não. E a gente não sabia mesmo que o Lucas estava se relacionamento com a Jeane. Nós não sabíamos. Então nós não sabíamos. Aí o que acontece? Ele falou: pois é, porque eu estou sabendo que o Lucas está se relacionamento com a Jeane. Aí nós pegamos e falamos: vamos conversar com o Lucas. Ele falou: pois é, hoje eu estou falando para vocês aqui que se eu pegar o Lucas com a Jeane, eu vou matar todos os dois. Vou matar todos os dois. Estou falando para vocês aqui, vocês conversam com ele. Porque se eu pegar, eu vou matar todos os dois. Aí eu falei: mas como assim, Francisco? Aí ele falou: pois é, o que você está ouvindo mesmo. Se eu pegar, eu vou matar todos os dois. E nisso ele falou isso no sábado. Falou com nós no sábado, à tarde, na hora que a gente estava subindo para nossa loja. Comentou isso com a gente. E eu e a Terezinha, nós ficamos preocupados com isso. E o Lucas não estava em casa. O Lucas era amigo do Francisco? Era amigo do Francisco. Amigo do Francisco. Mas o Francisco não conversou com o Lucas, conversou com você e com a sua esposa. Isso, conversou comigo e com a esposa, né? Até nós não estávamos sabendo do fato que o meu filho estava namorando com a Jeane, né? Aí a gente pegou, esperamos o Lucas chegar. O Lucas chegou no outro dia, ele saiu para uma festa com o namorado da minha filha, lá no Piauí. O que acontece? Quando ele chegou no outro dia, a Terezinha já esperou ele acordar e já deu aquela bronca nele: olha, eu tô sabendo que você tá ficando com a Jeane e tal. Aí ele falou: mas quem te falou isso? Tá? Aí nós estamos sabendo, o cara veio e foi te ameaçar aqui, o Francisco. Esse cara já largou dessa mulher, não tem mais nada com ela. Aí nós falamos: olha, é o seguinte, sai de perto dessa mulher que não vai dar bom não. Não vai dar bom pra você não, esse relacionamento com essa menina não. Não, pai, mas eu não tenho mais nada com ela, não. Aí foi até que, né, falou: então tá tudo bem. Ele falou: não, inclusive amanhã, que foi no sábado, amanhã que era domingo, ele pegou e falou bem assim: pai, eu vou conversar com ela, que ela tá no interior, e ela chega no domingo. Então eu vou conversar com ela, pra me acabar com esse relacionamento com a Luana, né, com a Jeane. O que acontece? No domingo, por volta de
eram umas 4 da tarde, meu filho estava comigo na lanchonete, que eu resolvi abrir a lanchonetezinha no domingo. Então meu filho estava na lanchonete comigo. O que acontece? Ele pediu pai, eu vou lá em casa tomar um banho para me conversar com a Jeane. Aí ele saiu, pediu uma moto emprestada de um amigo dele que estava lá no bar, lá na nossa lanchonete, bar e lanchonete. Pegou e saiu. E eu fiquei lá, tomando de conta da lanchonete. Na hora que ele saiu, que ele tomou o banho, passou uns 15 minutos, 15, passou, acho que mais ou menos isso, uns 15 minutos que ele saiu da loja, acho que eram umas 6 horas. Só foi o tempo dele tomar o banho dele e se encontrar com a Jeane. Aí foi da hora que o Francisco pegou e atirou em todos os dois. E aí foi quando essa confusão começou em minha vida, que até hoje não se acabou e hoje eu estou aqui nesse plenado aqui. Certo, vamos parar aqui um pouquinho para eu esclarecer algumas dúvidas que eu fiquei e depois a gente prossegue. O Francisco era uma pessoa perigosa, violenta? O Francisco, que eu tenho a dizer dele, o Francisco sempre foi pastor. Ele tinha uma bancadazinha sempre ele botava uma bancadinha lá do lado de fora lá e se passava como pastor. Isso todo mundo conhecia a vida dele lá, não precisa... Todo mundo conhecia lá a rotina dele. Ele sempre foi pastor, mas ele sempre teve alguns envolvimentos errados, inclusive que a gente até se afastou nosso filho dele, justamente por causa dessas coisas que a gente descobriu que o Francisco tinha um desenvolvimento errado. Quer dizer que desenvolvimento errado era esse? Eu creio que drogas. Certo. E aí, quando ele falou para você e para sua esposa que se o Lucas não se afastasse da Jeane, ele mataria os dois, vocês não procuraram a polícia, não registraram BO? Foi assim, deixa eu explicar direito que você é só. Certo, nós falamos, gosto de te falar, a gente vimos o Lucas no domingo de manhã cedo. Nós não chegamos a ver o Lucas no sábado. O Lucas saiu de manhã cedo, o namorado da minha filha, só chegou no domingo de manhã cedo. No domingo, a gente conversou com o Lucas e a gente ia procurar nossas providências, só que não deu tempo. Não deu tempo da gente procurar providência nenhuma. Foi tudo muito rápido. Ele falou no sábado, no domingo ele concretizou a morte do meu filho, dele e da Jeane. Só que infelizmente a Jeane sobreviveu, né? Graças a Deus, e meu filho faleceu. Uhum. Então foi daí que tudo isso começou. O Francisco foi condenado por esse crime? Francisco ficou foragido, ficou ameaçando a gente por muito tempo. Nós ficamos, depois disso aí, da morte do meu filho, a gente teve que enterrar nosso filho, né? Nossos familiares é tudo daqui. E então meu filho ficou por 4 dias sendo velado lá em casa, né? Esperando os familiares. Inclusive nós tivemos que aplicar muitos formal nele, porque foi muitos dias sendo velado lá dentro de casa. E nisso estava tudo tranquilo, né? Esperando o corpo do meu filho chegar, né? Aí o corpo do meu filho chegou por volta de 1h da tarde, né? Nós ficamos lá, os familiares chegou também de Brasília, né? E aí nós tava velando o Lucas, já tinha muita gente. Foi novamente quando o Francisco resolveu fazer outra graça com nós, com a nossa família. Chegou com a moto lá de frente ao velório, botou todo mundo para correr do velório. E era ele mesmo ou vocês chegaram a ver o rosto dele? Era ele mesmo. Ele tinha uma moto muito conhecida, um Tornado. E por que ele fez isso, se ele já tinha vingado? Eu não sei. Eu só sei que os amigos dele sempre falavam, que ele falou que enquanto não matasse eu e meu outro filho que eu tenho, né? Que é o outro menor que eu tenho hoje, que já tem 18 anos, ele não ia sossegar. Então, através disso aí, eu e minha família começamos a pensar, agora nós vamos fazer o quê? Mas por que ele mataria você, se vocês eram amigos e você não fez nada contra ele? Quem fez foi Lucas. Pois é. E o outro também, o outro filho, que não tem nada a ver com a história. Mas aí é que, né? Aí é onde é que a gente pensa por que ele queria fazer isso com a gente, né? Vocês registraram ocorrência dessas ameaças? Registrei a ocorrência, sim. E ele ficou foragido? Ele ficou foragido. E aí foi onde tudo começou essa bagunça aí. Hoje me encontro preso nesse lugar aqui, sem minha família já há quase 3 anos. E
É isso, gente. Tá, mas o que foi que aconteceu? Aí ele ficou foragido, ele apareceu para ameaçar vocês. Você falou que ele apareceu, ainda fez algumas ameaças. Ele apareceu quantas vezes? Fez, aí depois nós fomos reabrir a loja, né? Nós fomos reabrir a loja, reatar a loja de novo para nós trabalhar, porque parado não dava, né? Aí foi quando novamente ele fez de novo a mesma coisa, só que dessa vez eu não estava na loja, só quem estava era minha esposa, né? Que ela tinha acabado de abrir. A juíza condenou Cadmo Eduardo Lopes Silva e Cledilson dos Santos Gomes por homicídio, após decisão dos jurados no Tribunal do Júri de Águas Claras. Cledilson pegou 13 anos e 4 meses de prisão. Cadmo, 15 anos e 6 meses. Ambos foram absolvidos da tentativa de homicídio contra uma segunda vítima. A pena será cumprida em regime fechado e eles seguem presos. Curtiu o vídeo? Inscreva-se no melhor canal de cortes de tribunais e afins no YouTube. Louvado seja o Senhor!